Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 19 de dezembro. Agora na Espanha, 21 horas e 22 minutos. No Brasil, 17h22 da tarde. Gente, a BTC nesse momento estressando uma região de extrema sobrevenda. Eu fico impressionado com uma coisa. Tem um monte de seguidor, suposto cripto influencer, agora sustentando um viés de baixa. Gente, vejam essa agulhada da BTC. Até agora a mínima bateu 96.251. A gente está na região de extrema sobrevenda, na região verde escura, que foi visitada na agulhada de 5 de dezembro, na agulhada de 9 de dezembro, 10 de dezembro, agora na agulhada de ontem e de hoje, 18 e 19 de dezembro. Gente, eu volto a insistir. Ontem bateu na mínima 98.802 e hoje na mínima 96.251. Vejam só, vamos olhar com clareza o que está acontecendo. Todos os fundos, todas as agulhadas se revelam ascendentes, de uma maneira geral. Todos os movimentos, as sequências de corpos vendedores aqui no Heikin Nash, elas acabam desenhando fundos ascendentes. Não tem como negar. E os topos também estão, de uma maneira geral, ascendentes. Não tem como negar. O que a análise gráfica nos diz sobre topos ascendentes e fundos ascendentes? Quando os topos são ascendentes e os fundos são ascendentes, a gente está numa tendência de alta. Aí o que acontece? Com uma queda dessa, que é um típico movimento liquidatório, já vou falar dos fatos, basicamente 1,1 bilhão de dólares foram liquidados no sentido long nas últimas 24 horas. Já vou falar disso. Mas agora, voltando aqui à nossa análise, o que eu quero que vocês entendam? Agora, com essas agulhadas, os Zé Topinhos, que obviamente compraram aqui a 108, eles estão tremendo na base. Por quê? Porque muitos alavancaram 20 vezes na AVAX, já foram liquidados, né? Mas basicamente o que acontece é que tem um monte de Zé Topinho que só compra quando o índice do medo e da ganância está lá na ganância extrema. E agora que o índice do medo e da ganância praticamente retornou para um patamar de neutralidade, está quase indo para a área amarelada, o sujeito se desespera e vende. Vocês precisam entender uma coisa. O humor, não só no mundo cripto, mas no mundo TradeFi também. Olha o que aconteceu com a Nasdaq de ontem para hoje. Depois do corte na taxa básica de juros pelo Fed e o discurso hawkish do Jerome Powell, que deu a entender que vai encerrar a flexibilização ou vai postergar um eventual novo corte, e basicamente a Nasdaq panicou. Vamos olhar aqui o gráfico da Nasdaq. Olha aqui, a Nasdaq ontem caiu, hoje está caindo, ou seja, gente, o mercado, qualquer movimento social é pendular. O mercado se excita e se deprime mesmo numa tendência de alta. Agora, o que está acontecendo? Agora eu vou pular. Eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. O que vai acontecer? Eu vou até despoluir. Vocês vão lembrar desse vídeo. O que vai acontecer depois de estressar a base da banda de VWAP semanal, que por sua vez ficou num patamar ascendente em relação ao estresse de 5 de dezembro, que por sua vez ficou num patamar ascendente em relação ao estresse de 4 de novembro, que antecedeu a vitória do Donald Trump. O que vai acontecer agora? A BTC vai voltar como num efeito elástico para a própria VWAP semanal, que está lá em 104.300. Porque todas as vezes que a BTC visitou essa região de extrema sobrevenda, esverdeada escura, ela voltou como num efeito elástico para a própria VWAP semanal, que está lá em 104 mil. É para lá que a gente está voltando. E outra, a partir de agora, as corretivas serão muito breves, serão muito curtas, temporalmente falando. Ó, a BTC está desenhando mais um fundo agora. O que eu quero dizer com isso?
Gente, essas agulhadas para baixo são verdadeiras oportunidades de embarque. Ah, mas Renato, será que é a última agulhada? Isso aqui fatalmente vai voltar para VWAP semanal, para 104, para depois estressar algo acima de 111, talvez 112, talvez até 120, podendo estressar a extensão superior aqui, a extensão da upper da banda de VWAP semanal, pode bater 120 e voltar a fazer um outro fundo ascendente. Pode agulhar depois de 120, agulhar de volta para 102. O que eu quero que os senhoritos entendam é que qualquer movimento social é pendular. Isso aqui, comportamentos mercadológicos, em última análise, são pessoas comprando e vendendo por trás de cada dispositivo. E não tem como negar que, de uma maneira geral, todos os fundos que estão se desdobrando estão ascendentes e os topos estão ascendentes. Estamos numa clara tendência de alta. E eu insisto com os senhores, mais um fundo desenhado. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. A partir de agora, todas as agulhadas serão brutais oportunidades de compra. E serão breves. Quem está no mercado spot pode começar a ver uma série na Netflix. No segundo ou terceiro capítulo já vai estar, as suas altcoins já estarão num patamar pré-dump. Agora, quem alavancou nos futuros perpétuos, aí já foi liquidado. Não tem nem o que falar. Aqui na dominância, a gente voltou a estressar um patamar próximo de 60%. Mas a canaleta virtual de alta que desenhou o Inverno Cripto, não foi, a dominância não voltou para dentro da canaleta. A gente está estressando a base dela. Ou seja, tecnicamente, a gente ainda está numa temporada de altcoins. Gente, mas a gente tem toda essa queda da dominância para surfar em termos de bull run. E tem Zé Topinho desembarcando. Lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que é o market cap das altcoins que vai se expandir de forma mais exponenciada, ocupando um espaço maior dentro do market cap de todo mundo cripto. E, portanto, a BTC vai ocupar um espaço menor. A queda da dominância é concomitante a um bull run. A dominância voltou para um patamar próximo de 60%, mas, na verdade, ela não está imprimindo um viés de alta. Ela está estressando como resistência o que já foi um poderoso suporte. Uma movimentação absolutamente normal. Aí o sujeito agora está desembarcando de Atom, que está 6,66, caindo menos 13. Está desembarcando de Kusama, que está 28,55, menos 12 basicamente. Está desembarcando de Solana, que está caindo menos 9 a 187. Mas, gente, quando a BTC retornar para o patamar da VWAP semanal, vocês podem ter certeza absoluta que a maioria dessas altcoins vão basicamente dobrar de valor. Então, é muito factível que uma Atom exploda para 12 ou 13 dólares, que uma Solana exploda para 320, talvez 350 dólares. Só um mineral para estar desembarcado do mundo cripto neste exato momento. Em todo ciclo, a mesma história se repete. O padrão de alta do mundo cripto não foi desfeito com essa agulhada. Gente, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias: as super large caps, como é o caso de uma Solana, que ostentam um market cap de dezenas de bilhões de dólares, massivo, com um risco insignificante. Vocês facilmente vão fazer um vezes 4, um vezes 5, talvez até um vezes 6, porque elas agulharam bem agora. A segunda subclassificação são as middle caps, que são aquelas altcoins que ostentam um market cap um pouco menor, o risco é um pouco mais alto, não é um risco tão mais alto assim em relação às super large caps, mas facilmente vocês vão fazer um vezes 20 nas middle caps, ainda mais agora com essa mega agulhada. E por fim, as microcaps e small caps, que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das microcaps explodirem, e é muito factível que isso ocorra, facilmente vocês vão fazer um vezes 50, talvez até um vezes 100. Na seara fática,
1,1 bilhão de dólares liquidados nas últimas 24 horas. Esse movimento é de uma queda um pouco mais acentuada. O Wall Street não está derretendo como o mundo cripto está derretendo. É basicamente para limpar o book, gente, e deixar o book leve. Tinha muita gente alavancada, vezes 20, vezes 30, agora foi todo mundo para o saco. Fundadores da Glassnode dizem que essa última corretiva agora que a gente está vivenciando da BTC foi por conta do discurso hawkish do Fed, dando um viés, dando um tom mais restritivo a esse início de macroflexibilização econômica, mas o Fed não tem escapatória. E a Glassnode deu conta, na sua conta na plataforma X, de que, em que pese o tom hawkish impresso pelo presidente do Fed, o Jerome Powell, que desencadeou uma perda dos 100 mil dólares para a BTC, a quantidade de Bitcoin deixando as CeFIs, deixando as exchanges, bateu um novo recorde histórico. Nunca houve tão pouca quantidade de BTC nas CeFIs. Eu vou repetir para que vocês... para que entre na cabeça, principalmente dos etopinhos, como uma britadeira. Nunca houve um saldo tão baixo de BTC nas exchanges. Ou seja, os institucionais seguem sacando. Existem menos de 150 mil BTCs nas exchanges. Gente, vocês têm ideia do colapso do colapso da oferta de BTC que é iminente e que vai acontecer nas próximas horas? Se um Michael Saylor resolve comprar mais 40 mil BTCs, gente, existem menos de 150 mil BTCs nas exchanges. Olha, só um mineral... Não, o sujeito tem que estar num nível pré-molecular, pré-atômico, para estar fora do mundo cripto. Gente, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E os hackers norte-coreanos nunca drenaram tantos ativos criptográficos como em 2024. Até agora o ano não acabou. Ainda tem 12 dias para terminar o ano de 2024. 1,34 bi de dólares foram hackeados pelo Grupo Lazarus da Coreia do Norte. Eles estão cada vez mais sofisticados. Gente, vocês precisam... Tem gente que bota um monte de dinheiro em meme coin e agora derrete tudo numa queda dessa. Gente, gastem 150, 200 dólares e comprem um cold wallet. Não cometam o erro de tentar operar com hot wallet. Os hackers do Grupo Lazarus, norte-coreanos, eles estão cada vez mais sofisticados. A última vítima deles foi a bolsa japonesa DMM Bitcoin. Eles drenaram 4.502 BTCs, num prejuízo de 305 milhões de dólares. Eu volto a insistir com os senhoritos. Primeira regra número 1 para quem quer sobreviver nesse mundo selvagem que é a autocustódia. Comprem um cold wallet. Por quê? Porque a private key está num dispositivo diverso daquele em que eu estou navegando. Tudo que eu faço nas DeFis eu preciso autorizar aqui num dispositivo diverso. Aquelas private keys que ficam custodiadas num hot wallet, que é basicamente um MetaMask quando a gente opera com as 12 palavras, esse tipo de vulnerabilidade acaba deixando o sujeito exposto. Não custa nada comprar. E outra, mesmo com o cold wallet, vocês precisam interagir com plataformas DeFi robustas, com boa reputação. Então eu sugiro que vocês investiguem lá na Defilhama, que é um DeFi Scanner, e não operem, não interajam com protocolos que tenham ali menos de 1 bi de riqueza bloqueada. Então, Renato, eu quero operar uma plataforma de lending e borrow. Então venham aqui na Defilhama, lending, a AVE, 20 bi de riqueza bloqueada. Vocês não vão se incomodar. Mas Renato, tem uma pool de lending lá na DeFi da Mariazinha pagando 20% ao ano. Aí vocês querem se incomodar. Se a AVE está pagando 6, 7%, às vezes 9% ao ano em dólar,
Para que vocês... Vamos botar aqui na AVE para a gente ver quanto que ela está pagando na Exposed Land como supply. Olha aqui. Nesse momento, a USDC, para quem tem USDC, se quiser deixar na AVE, está pagando 10,60% ao ano. Aí você vai querer os 22% da DeFi da Mariazinha, vocês vão se incomodar. Vocês precisam... os mesmos cuidados que vocês têm que ter no mundo real, vocês têm que ostentar aqui no mundo cripto. Se tem alguém pagando um juros infinitamente maior do que o mercado, vocês têm que desconfiar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, ações se recuperam após a mega mergulhada de um discurso ultra hawkish, nem foi ultra hawkish como alguns estão falando. O Fed basicamente só disse que é provável que na próxima reunião eles posterguem o corte da taxa básica de juros para a reunião subsequente. Então tem gente fazendo uma tempestade em copo d'água com relação a isso. Agora, o Fed está numa sinuca de bico. Eles basicamente abandonaram a guerra contra a inflação. É a primeira vez que o Fed inicia um corte na taxa básica de juros, mesmo com a inflação fora da meta. E o Putin diz que a Rússia está pronta para sentar e conversar com o Putin sobre um fim na guerra na Ucrânia. O próprio Putin já alertou na inauguração na reinauguração de Notre Dame, que havia pegado fogo, sofrido um incêndio. Estava lá o Macron, o Zelensky e o Trump. Eles estavam discutindo justamente a questão da OTAN europeia, porque o Trump já deu a entender que vai abandonar a Europa à sua própria sorte. Vocês vejam que ali o Trump já deu um recado para o Zelensky. O Trump ainda não é o presidente empossado dos Estados Unidos, mas ele já deu um recado para o Zelensky. Sente com o Putin para conversar. Pelo menos quem estava lá na reinauguração de Notre Dame ouviu exatamente essa conversa que aconteceu. Agora, é óbvio que o Putin, ele está acelerando talvez esse suposto fim da guerra. Ele está bombardeando severamente o leste ucraniano para, de repente, ter mais cartas na mesa para negociar num eventual tratado de paz. E o que acontecerá com o ouro se os Estados Unidos da América substituíssem todo o seu estoque de ouro ou parte dele, como a senadora Cynthia Lummis propôs no seu projeto de lei, pelo Bitcoin? Gente, uma coisa é certa. Muita gente agora tanto é que existe esse artigo aqui, tá se perguntando o que aconteceria se os Estados Unidos vendessem uma parte ou todo o seu ouro para substituir por Bitcoin. É um experimento que pode acontecer. O Michael Saylor é o mais novo amiguinho de infância do Donald Trump, vai se encontrar com o Trump agora em Mar-a-Lago. Existe um projeto de lei da senadora Cynthia Lummis para que o Fed e o Tesouro Americano substituam parte do ouro por BTC. O Donald Trump já disse que quer fazer isso com uma ordem executiva. O fato é o seguinte: a BTC ainda é um ativo volátil, mas se houver uma reserva soberana de BTC em favor do Tesouro Americano, o que vai acontecer num primeiro momento é uma mega corrida maluca pela BTC, e a BTC só vai estabilizar o market cap da BTC, lá próximo do market cap do ouro, que está lá entre 15 trilhões, talvez 16 trilhões. A partir daí, como a BTC goza de uma raridade até maior que a do ouro, a volatilidade do Bitcoin vai ficar bem menor. E a partir daí, o comportamento do preço do Bitcoin vai ficar muito parecido com o do ouro. As pessoas estão fazendo tempestade em copo d'água. O que acontecerá com o ouro quando os Estados Unidos eventualmente substituírem uma parte da sua reserva por BTC? O ouro vai ficar exatamente como ele está. O Bitcoin é que vai passar a ostentar um padrão comportamental próximo do ouro. O ouro não vai mudar.
Basicamente, o ouro, goza de uma raridade geológica, a BTC goza de uma raridade matemática. O ouro, ao contrário da crença comum, do popular, é um ativo altamente inflacionário. Se o preço do ouro sobe muito, uma mineradora de ouro busca mais ouro numa lâmina d'água de 1.500 metros, 2.000 metros. A natureza oferta 1 grama de ouro por tonelada de terra e cascalho. E um lugar para ser considerado uma mina de ouro basta que ostente mais de 10 gramas de ouro por tonelada de terra e cascalho. Então, se o ouro explode, é mais gasto energético para revolver terra e cascalho para produzir mais ouro. Exatamente o que acontece com a Bitcoin. A Bitcoin também exige energia para produzir BTC, que são mineradas naquelas placas ASICs dedicadas. E, basicamente, o Bitcoin está a cada ciclo com o seu comportamento mais padronizado de acordo com o ouro. Não vai acontecer nada demais. Essas reportagens, elas imprimem aqui um viés assustador, mas no final conclui que, basicamente, o market cap da BTC, que agora está em exatamente 1,91 tri, estava em 2,12 há poucas horas atrás, agora está em 1,91 tri, vai se aproximar de 15 tri e depois vai se comportar cada vez mais como ouro. É isso que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Aqui no gráfico diário, a gente agulhou forte, desenhou um pavio, tá desenhando nesse momento um pavio para baixo da mediana do canal de Keltner, mas o corpo real ainda está acima. Como a BTC deve retornar como num efeito elástico para a própria VWAP semanal, lá no 4 horas a gente consegue perceber isso. Todas as agulhadas para esse patamar de extrema sobrevenda acabaram redundando num efeito elástico de volta para a própria VWAP semanal. Como ela deve retornar para a VWAP semanal, é muito provável que a gente siga transitando pela banda superior do canal de Keltner. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com